Olá, queridos alunos, estudantes, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender direito constitucional. Hoje vamos encerrar esta série de aulas sobre a história das constituições brasileiras. Lembro a vocês que iniciamos este estudo desde a primeira Constituição do Brasil em 1824, ainda no Brasil Imperial, e avançamos comentando e analisando cada uma das constituições que se seguiram. Assim, nos resta finalizar esta série de aulas com a nossa atual Constituição Brasileira de 1988, a Constituição conhecida como Constituição Cidadã, tendo em vista a ampla participação popular durante a sua elaboração e a constante busca de efetivação da cidadania. Então, vamos aos estudos? A Constituição de 1988 é a atual Carta Magna da República Federativa do Brasil. Foi elaborada no espaço de 20 meses por 558 constituintes, entre deputados e senadores à época, e trata-se da oitava na história do país desde sua independência. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, às 15 horas e 50 minutos, ganhou quase que imediatamente o apelido de Constituição Cidadã, por ser considerada a mais completa entre as constituições brasileiras, com destaque para vários aspectos que garante o acesso à cidadania. A preocupação com os direitos do cidadão é claramente uma resposta ao período histórico diretamente anterior ao da promulgação da Constituição, a chamada ditadura militar. Durante 20 anos, o povo foi repetidamente privado de várias garantias. O presidente da República deveria ser necessariamente membro das Forças Armadas. Exemplo disso foi o que ocorreu com Pedro Aleixo, o vice-presidente civil de Costa e Silva, que foi sumariamente impedido de assumir a presidência quando da morte deste. Somado às restrições e proibições, tínhamos ainda graves casos de tortura e perseguição política. Tal cenário causou uma gradual reação da opinião pública, com reflexo na Assembleia Constituinte responsável pela confecção da nova Carta. E é nesse ponto que converge a maioria das críticas ao texto, pois, num anseio de incluir o máximo de garantias em torno do documento, um espelho do período pós-ditadura, este ficou inchado, repetitivo e em inúmeros pontos, além de trazer matérias que não são típicas de uma Constituição. Posso citar para você, meu querido aluno, meu querido estudante, o título 6 da nossa Constituição, dedicado à tributação e orçamento, tema mais apropriado a uma lei ou código específico do que uma seção da Carta Magna. Podemos citar outro exemplo desse exagero e até descabido comando constitucional.
É o contido no artigo 242, parágrafo 2º, que estabelece que o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal, com uma máxima vênia, desnecessário um comando constitucional com este objeto. Mas não tenho dúvida, queridos alunos, que em relação às constituições anteriores, a Constituição de 1988 representou um grande avanço, além de colocar o Brasil no rumo da democracia plena. Assim, podemos destacar as principais características da nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã de 1988. Como prova de submissão à vontade popular, a Constituição de 1988, em seu artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, convocou a nação para um plebiscito, onde o eleitor escolheria a forma de governo entre a república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que deveriam vigorar no país. O resultado do plebiscito, que ocorreu em 21 de abril de 1993, todos já conhecem, qual seja a manutenção da República Constitucional e do sistema presidencialista de governo. Ainda nos termos do artigo 3º da ADCT, que fixava a manifestação do poder constituinte derivado revisor após 5 anos contados da promulgação do texto, e em 7 de outubro de 1993 foi instalada a sessão inaugural dos trabalhos de revisão constitucional. Após 237 dias de trabalho, tendo recebido cerca de 30.000 propostas, foram elaboradas 74 projetos de emenda de revisão, das quais apenas 6 foram aprovadas como emenda constitucional de revisão. Quanto à forma de Estado, continuaríamos uma federação, porém, percebeu-se uma sensível ampliação da autonomia administrativa e financeira do Estado da Federação, bem como do Distrito Federal e dos municípios. Inegavelmente, contudo, que a União continuava fortalecida, caracterizando-se o texto como centralizador. Foi criado o estado de Tocantins e os territórios federais de Roraima e do Amapá foram transformados em estados federados. E o território federal de Fernando de Noronha foi extinto e sua área reincorporada ao estado de Pernambuco. Inexistência de religião oficial no Brasil. O Brasil ainda continua um estado laico e não confessional, muito embora haja a previsão de Deus no preâmbulo da nossa Constituição. Em relação à organização dos poderes, foi retomada a teoria clássica da tripartição de poderes de Montesquieu. Diferentemente do regime anterior, buscou-se um maior equilíbrio, especialmente pela técnica do check and balance, ou freios e contrapesos, abandonando a supremacia do executivo que imperava. Prevê o texto constitucional o poder legislativo bicameral exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
A Câmara, composta de representantes do povo, eleito pelo voto direto, secreto, universal e pelo sistema proporcional, para um mandato de 4 anos. E o Senado, composta de representante dos Estados-membros e do Distrito Federal, para um mandato de 8 anos, ou seja, 2 legislaturas, eleitos pelo sistema majoritário, sendo que a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Queridos alunos, em relação ao poder executivo, é exercido pelo presidente da República, eleito junto com o vice-presidente e auxiliado pelos ministros de Estado para um mandato de 4 anos, permitindo-se uma única reeleição subsequente, de acordo com a Emenda Constitucional número 16 de 1997. E ainda, o decreto-lei foi substituído pela medida provisória. Sobre o Poder Judiciário, foi assegurado sua total independência, livre de qualquer interferência do Executivo em suas decisões final. Ainda criou o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o Brasil, sendo órgão de convergência da justiça comum. Nesse sentido, o STF passou a cuidar de temas predominantemente constitucionais. Bem, queridos alunos, devido à importância do tema a seguir mencionado, os direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988, vou me limitar neste momento a simplesmente citá-los, pois vou ter oportunidade de ministrar aulas específicas explicando cada um destes. Dessa forma, em relação ao rol dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 1988 avançou como nenhuma outra ousou trilhar. Ela dividiu tais direitos em 5 capítulos específicos, que vai do artigo 5º ao artigo 17, assegurando a plena inserção destes comandos em nosso ordenamento jurídico máximo. Tais direitos foram organizados em direitos e garantias individuais. Capítulo 1º, direitos sociais. Capítulo 2º, direitos de nacionalidade. Capítulo 3º, direitos políticos. Capítulo 4º, e direitos que se referem à participação em partidos políticos, bem como a existência e organização, que é o capítulo 5º. Muito bem, queridos alunos e estudantes, espero ter alcançado o nosso objetivo com essa sequência de aulas sobre a história das nossas constituições, onde expliquei o contexto e as principais características de todas as constituições brasileiras. Assim, se você gostou dessa aula e desta sequência histórica, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim, poderíamos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.